Alô, amigos, nós recebemos com muito prazer o Dr. Rafael Sampaio, que é um dos grandes nomes da cirurgia plástica pernambucana. Dr. Rafael, como é que a medicina entrou na sua vida? Olha, a medicina entrou na minha vida assim desde muito pequeno, né? Eu sempre tive assim uma verdadeira paixão, até do colégio dissecando, quando teve oportunidade de dissecar uma rã, alguma coisa assim. Então, desde muito pequeno tive esse... Mas isso era uma tara de menino, de secar Não, eu não pegava demais na rua não, foi uma atividade do colégio, no né? colégio. Foi, e aquilo me chamou muita atenção, como funcionava por dentro. E eu acho que desde aí, meu pai era biólogo, é biólogo ainda, e me levava para ver os animais na Universidade Federal do Ceará, né? E a gente tinha a oportunidade de ter contato. Então, acho que tudo isso foi me cativando e me levando para a medicina desde a infância. E depois, já como aluno, por que a cirurgia plástica? João, eu acho que teve muito a ver assim com mudanças que passaram por mim mesmo. Eu fui muito pesado quando era jovem, quando eu tinha uns 15 anos, e eu perdi muito peso. E eu vi o impacto que aquilo teve na minha vida, em termos de bem-estar, autoestima, de eu me sentir bem. E eu vi que a cirurgia plástica era uma forma de eu poder fazer pelas pessoas, né, ajudar dessa forma, fazendo com que elas melhorassem, se sentissem melhor. Né? Eu acredito que isso teve um impacto muito grande na minha decisão, as mudanças que eu passei. Mas no conjunto todo da cirurgia plástica, né? Não só no visual, como no rosto, em tudo, para tornar as pessoas mais bonitas. Exato, a gente tem hoje em dia técnicas que conseguem melhorar e deixar a pessoa bem melhor em relação a si mesmos, né? Então, coisas que incomodam a pessoa e deixam ela para baixo, às vezes envergonhadas de querer ir para a praia sem mostrar o corpo de forma nenhuma. Algumas mulheres não querem nem mostrar o corpo para o marido, né? E a gente consegue realmente ajudar dessa forma e ter um impacto muito positivo, muito gratificante na vida das pessoas. E sua carreira profissional, como foi, doutor? Minha carreira profissional, eu comecei, terminei, a gente tem que fazer uma residência de cirurgia geral primeiro, né? Todo cirurgião plástico com especialização, ele tem que fazer antes, são 3 anos, 2 anos de formação em cirurgia geral, depois dos 6 de medicina, depois a gente passa ainda por mais 3 anos especificamente de cirurgia plástica. Então são um total de 11 anos de formação e desde então a gente tem ainda sempre um contínuo aperfeiçoamento em cursos, congressos, né? Tive a oportunidade de acompanhar também alguns grandes profissionais de Recife aqui e pude ir melhorando, me desenvolvendo cada vez mais. Mas o senhor tem cara de aluno ainda. Tem cara de aluno, né? 40 cara de aluno, né? É o Botox que eu boto, que eu estava ali dizendo. Bota Botox, Bota em mim. Botox dá com essa cara de menina? Deixa a pessoa, mas tô com 40, né? Tem muita gente. O Botox começou com as mulheres, agora tem muito homem botando Botox? Tem muito homem. Porque antigamente as pessoas tinham muito medo, receio, porque ficava uma aparência artificial. Então a pessoa tanto fazia sorrir, ficar com cara de bravo, ficava com aquele rosto paralisado. E hoje em dia a tendência é um Botox natural, em que a pessoa tenha um refresh assim, no rosto, um rosto mais descansado, sem parecer que passou por algum procedimento específico. E é o senhor mesmo que bota? Eu já coloquei. Mesmo. Não tem perigo não. Agora, essa coisa do Botox, né, doutor? Precisa saber quem está aplicando. Que tem gente que aplica bem e gente que aplica muito mal, né? Tem alguns resultados catastróficos. É verdade, tem que ter cuidado. Apesar de parecer uma coisa boba, uma injeção que é feita, e muita gente tem tido vontade de fazer isso, às vezes passando só por um curso de final de semana, a gente sabe que é uma coisa bastante delicada. A gente tem grandes estruturas na face, nervos, vasos sanguíneos, a musculatura de cada pessoa é diferente. Então, realmente, quando você vai fazer, quer uma coisa diferenciada, o ideal é procurar um profissional que tem experiência já no assunto, né? Para que não faça nenhuma, ou lhe deixe com o rosto artificial, ou não consiga atingir aquele resultado que você quer. E tem muito dentista botando Botox. Pode? Olha, isso tem tido uma série de decisões judiciais a favor e contra, né? Eu realmente, no momento, eu não sei como estão em relação a essas liminares, mas originalmente o uso deles era para tratamento de algumas lesões, tipo bruxismo, que é quando a pessoa fica apertando esse músculo masseter.
e os outros músculos da mastigação e forçam os dentes. Então, o uso original era para isso, mas muitos têm ido para a estética atualmente. Eu não sei atualmente como está essa questão de legalidade ou ilegalidade da toxina para fins estéticos, né? E há também, de vez em quando, a gente ouve notícias de botox falso. Só tem um laboratório que faz Na verdade, temos, no momento, 4 toxinas autorizadas pela Anvisa no Brasil, né? Algumas, elas têm uma molécula um pouquinho diferente, né? São 4 empresas ao todo, são empresas que têm, algumas são importados, mas todos estão, esses 4 são legalizados. Botox é uma marca de uma empresa chamada Allergan. E aí existe o Zeumin da MES, existe o Dispor da Galderma, existe o Botolift de uma outra fábrica. Então, são 4 com o fim aproximado, parecido, né, essas toxinas. Ô, doutor, o botox é caro? Ele não eu não acho um procedimento caro, né, levando em conta tudo que o efeito que ele faz. Ele realmente é uma coisa que, quando vai passando aquele efeito, você se sente pior, se sente mais cansado, sente a vontade de fazer de novo. Então, caro é algo muito relativo, né? A gente, por benefício que oferece, às vezes, eu acredito que não seja caro, não. Ser chamado de aluno já é um benefício, não é não? Não é não? Não é não? Doutor Rafael, e quanto tempo dura um botox? Ele dura em torno de 4 a 6 meses. 4 a 6 4 a meses. 6 meses. 4 a 6 meses. Agora, o botox é colocado em várias partes da face? Isso. Originalmente usavam-se mais para tratar essas rugas da que chama da glabela, algumas rugas da fronte, pé de galinha, né? Mas hoje em dia a gente consegue fazer outras intervenções também bastante interessantes, como algumas alterações na posição do queixo, levantar um pouquinho o rosto, paralisando essa musculatura do platisma que puxa a boca para baixo, o depressor do ângulo da boca, a gente colocando uma quantidade pequena de toxina, você consegue deixar a boca mais suspensa também, sem ficar estranho. Por isso tem que ter muito cuidado, porque tudo isso tem que ser feito com muito preciosismo, conhecimento da anatomia e cuidado para que a pessoa não fique com desvio, alguma coisa assim. Áreas de essas rugas periorais que chamam de código de barras também, a gente pode auxiliar, fazer tratamento combinado de ácido hialurônico. O bigode chinês também, né? O bigode chinês, que é essa região aqui, aí a gente já trata de uma outra forma, que é um produto chamado ácido hialurônico, né? Aí o ácido hialurônico, ele funciona como um preenchedor e as pessoas confundem muito o que é botox e o que é ácido hialurônico, né? O botox, ele paralisa. Então, ele vai dar uma paralisação segmentada daquela musculatura que você quer, e aí você consegue suspender a sobrancelha ou algo assim. Já no bigode chinês, que é essa área, linha de marionete, para melhorar a projeção, ângulo de mandíbula, se você quiser modificar algumas estruturas no rosto, você coloca o ácido hialurônico. E a procura por botox vive no processo de crescimento permanente, né? Vive por conta disso, né? Dessa naturalidade cada vez maior que tem se atingido com os tratamentos. Ninguém mais vai dizer, você está embotocada ou está paralisada. Embotocada, ou o termo que quiser dizer. Porque está muito natural. Hoje em dia, o ideal é você ficar, como eu disse, parecer só melhor. Dormiu bem, passou umas férias boas, não sabe o que é. E também, né, doutor? Estão usando o botox para quem sua muito, né? Tem essa indicação. É interessante na medicina que uma substância vai sendo descoberta para outras coisas e ela tem essa característica, né? A toxina botulínica tem estudos mostrando ela para tratamento de cicatriz, né? Então, uma coisa assim totalmente inovadora e diferente. Tem para tratamento de suor, né? Como o senhor falou, tanto das mãos, dos pés, axila, quem sua muito, ele tem essa indicação para tratamento de enxaquecas e dores, né? Então, pode ser usado em músculos aqui que a pessoa para de ter crise de enxaqueca, dependendo do tipo de enxaqueca que a pessoa tem. Então, é uma substância bastante versátil. Tem várias indicações além da estética, né? Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o doutor Rafael Sampaio sobre cirurgia plástica.
Nós vamos continuar conversando com o doutor Rafael Sampaio sobre cirurgia plástica. E aquela clínica moderna e bonita do senhor, é nova? É nova. A gente teve o orgulho e a alegria, né, de inaugurar. Tem aproximadamente 45 dias. Né? E o que é que tem lá? Olha, lá a gente tem, assim, inicialmente, a gente pensou bastante no conforto, né, do paciente, porque a gente sabe que ir para empresarial, pegar estacionamento, então a gente pensou em montar a estrutura numa casa para que as pessoas pudessem estacionar já diretamente. Então, tem um estacionamento com manobrista para a pessoa poder ter rapidez no atendimento. A questão de segurança também, a gente fez uma entrada separada, como aquela gaiola de condomínio, para que as pessoas pudessem ter uma identificação, não ter um acesso direto à clínica. Então, isso também foi pensado. Dentro também nós temos salas de procedimentos estéticos, temos uma sala de repouso personalizada, caso o paciente não queira ficar na recepção, naquele momento, digamos, você queira ir lá e queira ser uma pessoa famosa, não quer, talvez, ser abordado na recepção, alguma coisa assim, você tem um local que você pode aguardar lá separadamente para ser atendido. Então, um repouso antes, depois que o paciente coloca anestésico, para não ter que voltar para a recepção com pomadinha no rosto. Então, tudo tem lugares, a gente construiu cada detalhe para ficar separado e É na dar Domingos todo o Ferreira. conforto. Na Domingos Ferreira. Perto de quê? Perto do Clinical Center, aquele vermelho, logo depois, na primeira esquina, depois do Marante ainda, né, na primeira esquina, colado com aquele empresarial Domingos Ferreira. Pronto. Agora vamos voltar a falar de cirurgia plástica. Qual é a cirurgia que o senhor faz mais? É de implante de silicone, é de tirar a barriga? Botox eu já disse que é comum, mas digo... E colocar bumbum, o senhor coloca bumbum também? Coloco também. Está na moda agora colocar bumbum, né? Tem... Quais são dessas cirurgias a que o senhor faz mais? Olha, a cirurgia que a gente faz mais é cirurgia de prótese de silicone, né? Lipoaspiração e rinoplastia e procedimento de rejuvenescimento facial também. Né? Cirurgia que chama de lift, o lift do rosto, né? Também é muito comum aquelas mudanças de corpo. A mãe, depois que engravida e tudo, passa por aquelas alterações, faz suspensão na mama e redução do abdômen. Então, esses procedimentos estéticos a gente aborda todos lá na clínica. E a partir de que idade, por exemplo? Porque às vezes você vê uma jovem adolescente que já quer colocar silicone nos seios. A partir de que idade o senhor aconselha a colocação de silicone nos seios? João, tem que ter muito cuidado. Por conta das redes sociais hoje em dia, as pessoas andam muito influenciadas. Então, tem que conversar muito com os pais uma decisão dessa. Normalmente, a gente não costuma indicar colocar prótese de silicone assim antes dos 18 anos, antes que a pessoa queira tomar aquela decisão por si só. Que aí né? o corpo ainda está em formação, ainda está né, em formação. Normalmente, até 6 anos depois da primeira menstruação, a mama ainda pode passar por modificações. Então, lógico, tem meninas que não têm mama nenhuma e aquilo afeta autoestima, feminilidade. Então, em alguns casos selecionados, você pode, juntamente com os pais, com muita responsabilidade, indicar uma cirurgia antes dos 18 anos, dependendo do impacto psicológico que aquilo tem para a pessoa. Mas, às vezes, é um caso mais puramente estético ou de desejo, a gente tenta segurar um pouquinho para que a pessoa não tome nenhuma decisão definitiva. E há muitos casos, doutor, do contrário, de mulheres que têm os seios muito grandes e quer reduzir, pode? Pode sim. Inclusive é muito comum, depois da gravidez, as mamas passam por uma modificação enorme, elas incham as glândulas, né? E a pele muitas vezes não resiste, cria estrias e cede. Então a cirurgia de mamoplastia ou mastopexia, em que a mama é colocada de volta no local, ela é extremamente comum. 9 em cada 10 mulheres que têm filho praticamente vão precisar de algum tipo de suspensão, né? Ou se incomodam com isso. É uma questão extremamente comum no consultório. E a cirurgia do bumbum? A pessoa chega lá, eu quero um bumbum igual ao de Anitta, e aí? Tem várias técnicas que a gente pode usar, né? Consideradas hoje em dia técnicas consagradas e seguras. Uma delas é a que ficou conhecida no mundo todo, que chama Brazilian Butt Lift, que é a chamada aqui de lipoescultura, em que você tira a gordura de outra área do corpo,
processa aquela gordura e aquela gordura, então, esculpe o glúteo de uma nova forma, né? E algumas pessoas que não têm uma quantidade boa de gordura, têm um índice de massa corporal muito baixo, aí a gente pode optar por colocar uma prótese de silicone, né? Que também, dependendo da forma como ela é feita, ela vai oferecer um resultado bastante natural também. E né? senta sem problema? Senta sem problema, senta sem problema. A pessoa pode sentar porque a prótese ela fica um pouco lateralizada em relação ao ossinho que a gente tem do sacro, né? Então a pessoa senta sem problema. Doutor Rafael, a cirurgia plástica brasileira é muito respeitada no mundo, né? Bastante. Somente depois de Ivo Pitangui, né? Que foi realmente o grande nome, né? Um grande professor. Por exemplo, um percentual muito grande dos cirurgiões plásticos que atuam em Portugal são brasileiros, né? Tem no Brasil todo, né? Tem brasileiro em Dubai, tem brasileiro nos Estados Unidos. Então, a Escola de Cirurgia Plástica Brasileira, ela foi uma grande formadora de opinião e de profissionais no mundo todo. E ainda hoje temos grandes nomes no Brasil todo de cirurgia e estrangeiros vindo para cá para aprender, né? E com relação a essa coisa da barriga, a lipoaspiração ainda é a melhor técnica ou existe outra? Cirurgia de abdômen. A lipoaspiração depende do seu grau, de como está a sua flacidez no abdômen, como é o tamanho do seu abdômen, tudo isso. Então, se o seu problema for gordura localizada, aquela gordura não vai sair se a pessoa simplesmente perder peso. Ela vai mudar um pouco a proporção, mas às vezes, eu costumo muitas pacientes dizer isso: doutor, para eu ficar com a barriga que eu quero, Tanquinho. eu fico com o rosto que eu não quero, fico com o rosto muito emagrecido, fico com o bumbum que eu não quero, fico com o bumbum pequeno, então fico com a coxa fina. Então ela quer ficar sem a barriga, mas manter o resto da gordura corporal nos outros locais do corpo. Então a lipoaspiração é ideal para esse tipo de caso, não para emagrecimento em si. E aí algumas pessoas que já passaram por gestação ou por grande perda de peso, elas podem precisar, além da lipoaspiração, um procedimento que vai tirar a pele, né? E aí tira o excesso de pele para que se possa ajustar aquela quantidade de pele com o corpo da pessoa depois de ter perdido o peso. Olha, o senhor estuda sempre técnicas para que a recuperação seja mais rápida possível? Ah, com certeza, né? Com certeza. A gente tem que se manter. Eu gosto de dizer que plástica nem é bom você estar assim, com as últimas técnicas e nem muito atrás, porque muita coisa nova às vezes é abandonada. Então você tem que ter muita responsabilidade em indicar um procedimento novo para um paciente. Então você tem que indicar algo que seja inovador, bom, mas que também já seja de certa forma consagrada e usado no mundo inteiro, né? Olha, de vez em quando surge uma mania. Agora foi uma cantora, que não estou lembrado do nome, ela tem a beiçola, e aí está todo mundo fazendo aqueles beiços grandes. Aquilo é fácil de fazer? Ele é um procedimento que deve ser feito com cuidado, porque passam artérias importantes, né, nessa região, então tem que ser feito por um profissional habilitado, com bastante cuidado. Não se pode banalizar nada, porque todo procedimento está sujeito a alguma complicação e tem que ser feito com muita responsabilidade por um profissional que tenha experiência naquilo, né? E tem uma história que você só deve procurar o cirurgião plástico se ele for associado à Associação Brasileira de Cirurgia Plástica, né? Isso, nós temos uma coisa chamada Registro de Qualificação de Especialista. Então, todo cirurgião plástico que ele é especialista, ele tem um registro de qualificação de especialista. O meu, por exemplo, é 254. Significa que a pessoa passou por um processo de residência médica, que ele foi treinado, que ele não fez apenas um curso de final de semana e decidiu se chamar assim. 254. Se isso der no jogo do bicho, tem que levar uma comissão para o senhor. Quem jogar no 254 já sabe que foi o doutor que autorizou. E era meu número do colégio militar. De coincidência, a pessoa depois de 20 anos de ter saído do colégio militar, o mesmo número de especialista era o número do colégio militar. E por que não seguiu a carreira militar? Não me dava muito... não era muito a minha a sua praia era a cirurgia plástica, né? Era. Bem que podia ser as duas coisas, mas nunca foi. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o doutor Rafael Sampaio sobre cirurgia plástica.
Vamos continuar conversando com o cirurgião plástico, doutor Rafael Sampaio. Doutor Rafael, o senhor já teve casos de ter um cliente, um homem ou mulher, que chega lá, eu quero isso, quero aquilo, você diz, olha, não dá. Tem? Tem. Isso a gente tem que ter muito bom senso, porque a gente domina intervenções que podem melhorar muito as pessoas, mas às vezes é um caso difícil, a pessoa precisa passar por alguma modificação antes de fazer a cirurgia, né? Então, muitas vezes a pessoa tem que perder peso para se adequar ao procedimento, para o procedimento ser feito com qualidade. Você tem que conversar bastante com o paciente para ver qual o nível de expectativa e se o que ele deseja e anseia para ele é algo que você pode proporcionar, né? Tem que ter muito bom senso e eu acho que é por isso que é importante, principalmente na plástica estética, você ter uma longa conversa e se o paciente precisar retornar 2, 3, 4 vezes para tirar dúvida, até que ele esteja completamente ciente do que vai ser feito. Tem que ser psicólogo também, né? Tem que conversar bastante, ouvir bastante. O senhor já deve ter casos de que depois da cirurgia que o senhor fez, salvou o casamento, né? Já ouvi falar que sim. Ouviu falar, né? Já ouvi falar. Porque é a discreção. Agora, qual é, doutor Rafael, o caminho que a pessoa deve fazer se quiser fazer cirurgia plástica? Qual é o caminho? Deve procurar o médico? Como é? Exato. Ele deve procurar um cirurgião plástico, né, da sua confiança e tentar tirar todas as dúvidas, tentar conversar para saber o máximo de que tipo de expectativa ele tem para ver se aquilo pode ser chegado. No consultório, agora na nova clínica, a gente tem um programa bastante interessante que ele faz simulações 3D, né? Ele se chama Crisalix e você é escaneado ou seu corpo, ou seu rosto, ou sua mama, e aí você consegue fazer uma estimativa, lógico que não é uma promessa de resultado, o corpo humano passa por muitas modificações, mas a pessoa consegue ter uma noção. Se aquele nariz vai ficar bem no meu rosto, aquele nariz que eu imagino, né? Aquela prótese de 300 ml, ela vai ficar muito grande, ela vai ficar pequena, então o software 3D ajuda muito a dar tirar essas dúvidas, né? E quem é que define no final o tamanho da mama? É o médico ou é a cliente? É a paciente orientada por mim, claro, né? A gente dá orientações, mas quem vai decidir sempre vai ser a paciente. Às vezes ela quer uma dica, tipo, já chegou uma pessoa que quer uma mama que eu posso sugerir para ela que aquilo vai ficar desproporcional, ou muito pequeno ou muito grande para as medidas do tórax dela. A gente, como um profissional e como um consultor mesmo, tem que funcionar orientando o que a gente acredita que vai ficar o mais bonito e o mais interessante para a pessoa, né? E depois disso, antes da cirurgia, tem que passar por uma série de exames? A pessoa passa por um check-up completo, parecer cardiológico, exames de sangue, ultrassom, se for o caso, em caso de cirurgias no nariz, tomografia computadorizada. Então, é feito todo um check-up para que se possa aferir que o paciente está bem de saúde, que a sua mama, o seu abdômen estão com condições perfeitas para serem operadas. Às vezes a pessoa pode ter algo que atrase um pouco a cirurgia, pode ter um nódulo mamário que precise fazer uma punção, uma biópsia antes, ou pode ter a pedra na vesícula, alguma coisa que contraindique fazer a cirurgia naquele momento, né, e você já consegue identificar com os exames prévios. Doutor, o senhor gosta de fazer a cirurgia de reconstrução? Por exemplo, uma pessoa que tem um acidente, ou de carro, ou caiu em casa, a reconstrução disso é um negócio que lhe dá prazer? Com certeza, né? Apesar de não ser minha principal área de formação, me especializei em plástica estética mesmo, mas a gente sempre tem a oportunidade, porque às vezes as duas coisas se misturam um pouco. Então, você reparar aquele defeito, aquela lesão é muito gratificante, né? Mas, eu diria, exige uma técnica especial, né? Existe porque, na verdade, para toda cirurgia que é feita no corpo, existem técnicas que lhe dão norte, mas cada pessoa vai precisar de uma adaptação sua, né? E é isso que a experiência vai fazendo. Você fazer aquelas pequenas modificações, não existe uma regra de bolo que fique igual, bom para todo mundo. Cada pessoa tem
tem uma apresentação diferente, um problema diferente, e a forma como você vai abordar, mudar aquilo, é que vai deixar o resultado melhor ou pior para a pessoa. Doutor Rafael, uma pessoa que nasce com a orelha muito grande, tem jeito? Tem. É sempre chamado no colégio de Dumbo. Tem. Né? Inclusive, é uma cirurgia. Você perguntou, João, mais cedo sobre a questão de idade de se fazer cirurgia plástica. É uma cirurgia das que se pode fazer mais cedo. Com 7 anos, a orelha já se formou completamente. Então, você já pode fazer a modificação ali. Qual foi o paciente com maior idade que o senhor operou? O paciente com maior idade... Eu acredito que em torno de 70, eu não lembro exatamente, mas cirurgias de lift, de rejuvenescimento facial, normalmente a gente faz num público com um pouco mais de idade. Às vezes faz em alguém com 50 anos, 60, dependendo do envelhecimento, mas já cheguei a fazer em paciente de 77 anos um lift facial. Agora a pessoa estava extremamente bem de saúde, né, completamente saudável, parecia cardiológico, até exame de esteira, então a pessoa estava muito bem, porque muitas vezes o que importa não é tanto a idade, mas o seu estado de saúde. Então, às vezes, uma pessoa de 40 anos, eu posso contraindicar a cirurgia e posso permitir que uma de 70 faça. Mas, lógico, tem que ter bom senso. Não vou fazer uma mama, abdômen, lipoaspiração numa senhora de 70 anos, porque a gente tem que respeitar os limites do corpo, né? Certo. Nós queremos agradecer ao Dr. Rafael Sampaio e essas informações importantes para quem quiser melhorar o visual, ficar mais bonito, ficar sem orelha de abano, ficar com a boca mais bonita e com a testa mais bonita como a dele, com Botox. Um forte abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.